Que Deus continue abençoando grandemente a cada irmão, a cada amado ouvinte, que seja alcançado pelas misericórdias de Jesus. Na apresentação hoje do programa Boas Novas, essa que vos fala, a irmã Nalva, e também está conosco a irmã Gracinha, né? Que o Espírito Santo te desperte nessa manhã, para que você busque o verdadeiro caminho, o único caminho, que é Jesus Cristo. Já quero passar também a oportunidade para a irmã Gracinha, para que ela esteja trazendo as suas saudações iniciais. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, que todos que estão nos ouvindo, né? Todos vamos saudar com a paz do Senhor, a gloriosa paz do Senhor, que esteja sempre presente conosco. Eu quero deixar aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, né? Que diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Oh, aleluia. Vós que outros tempos não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia, né? Jesus. Aqui ele está dizendo que nós somos povo de Deus, nação santa, escolhido por ele. Aleluia, né? Jesus. Somos santos, para a honra e glória do Senhor. Ele nos escolheu, não foi a gente quem escolheu ele, foi ele quem nos escolheu. Amém, e nos resgatou, né? Nós vamos estar fazendo a leitura do texto sagrado que o Senhor nos traz na manhã de hoje, onde o tema é Pai Santo, Filhos em Processo de Santificação. Nós vamos encontrar em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 17, para a glória de Deus, onde fala a respeito da santidade na vida. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Amém. Quando as Escrituras ela fala, chama Deus de Deus Santo, a palavra se refere acerca de tudo que separa Deus de sua criação e o torna objeto de reverência, adoração e temor. Por sua santidade em termos de perfeição moral e grandeza transcendente, quer dizer, majestoso, elevado, digno, glorioso. Deus é santo porque ele é moralmente perfeito e não tem nenhum pecado. Já a santidade humana é diferente da santidade divina. A santidade dos seres humanos implica, em parte, separação da corrupção desse mundo pecaminoso, a fim de viver em maior proximidade com Deus. Então, a santificação, dizermos que o povo de Deus, o povo eleito, nação santa, é santo, é dizer que nós fomos separados para um determinado fim, para um determinado propósito, que é a glória de Deus. E para termos essa vida de santidade, é necessário, a fim de termos maior aproximação com Deus e servi-lo de modo mais dedicado, num contraste com as práticas do mundo não santificado. Então, viver o processo de santificação é renunciar às práticas do mundo, às práticas pecaminosas do mundo. E aqui esse texto vai nos mostrar
né, que nós devemos buscar a santidade pessoal, né? Já observamos o Deus Santo, por que ele é chamado de santo e por que os cristãos também são chamados de santos, existe a diferença, né? O Senhor é santo porque é sem pecado, porque é perfeito, porque é transcendente, é Deus majestoso, é Deus soberano, é Deus criador. Mas nós somos chamados de santo porque em nosso tempo de peregrinação precisamos buscar viver esse processo de santidade, nos separarmos do mundo, nos separarmos da prática do pecado e nos voltarmos para o nosso Deus, porque a palavra dele diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu não posso dizer que vivo buscando a santidade, vivendo esse processo de santidade e ao mesmo tempo viver no mundo, nas práticas do mundo. Isso não condiz com a palavra, não é dessa forma que o Senhor nos chama. E ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecendo a nossa mente, cingindo o vosso entendimento, e sede sóbrios, é fortalecendo a nossa mente. Ele diz que nós, como filhos da obediência, então ele não está falando aqui para o mundo, ele está falando para o seu povo que vive em obediência, ele está falando para aqueles que já foram chamados por ele, e ele diz, pelo contrário, antes vocês viviam na ignorância de vocês, se amoldando às paixões que vocês tinham antes do chamado, antes de me conhecer, antes de me servir, antes de serem separados do mundo para viver uma vida em santidade. E ele diz, pelo contrário, segundo é santo aqueles que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito, né? O apóstolo Pedro ali falando nessa carta, ele fala, né, que pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento, tornai-vos santos em todo o vosso comportamento, em toda ação, né, em toda atitude que você tiver. Muitas vezes nós queremos ter uma atitude de santidade dentro da igreja, no convívio com os irmãos, mas como está a nossa vida, né? Na sociedade, no nosso trabalho, na nossa escola, muitas vezes é comportamento de uma maneira dentro da igreja e dentro da casa, dentro de sua família, tem outro comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Ele diz assim, que também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então nós precisamos observar que em todo o nosso procedimento eu preciso estar em processo de santificação, nós precisamos estar vivendo essa santificação na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida diária, né? E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar exemplos. Em 2 Reis 4:9, nós vemos Eliseu. Eliseu passava ali pela cidade de Sunem e havia uma mulher rica, ela observava, e você acredite que o mundo observa, e ela ficava ali, ela observava, e diz o texto ali em 2 Reis que Eliseu passava. E Eliseu passava e aquela mulher todos os dias observava. Eliseu nunca disse que era homem de Deus, ele nunca abriu a sua boca, não tem relatos que Eliseu tenha parado para conversar com aquela mulher ou ter dito algo, mas aquela mulher observou e um dia ela falou, ela disse, este homem é um santo homem de Deus. Então isso é testemunho de vida. Isso é testemunho de vida. Você não precisa, e nós não precisamos, o crente, o escolhido, o eleito de Deus, ele não precisa nem abrir a boca, mas o mundo, as pessoas precisam ver em nós a diferença, precisam ver que nós temos uma forma de viver, um estilo de vida diferente do mundo. Nós não somos santos para sermos adorados, para ninguém se prostrar aos nossos pés, porque santo, sem pecado, único e perfeito, só há um que é o nosso Deus. Mas nós somos santos porque somos separados desse mundo pecaminoso. E aí quando Eliseu passa, aquela mulher diz, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Então precisamos refletir na manhã de hoje de que maneira nós estamos deixando o nosso testemunho
na sociedade em que nós vivemos. Eliseu passava ali naquele que era caminho dele, quer dizer, ele não tinha nada que indicasse visualmente ou através de palavras que ele servia a Deus, mas aquela mulher observou a partir do passado, do comportamento dele, e é dessa forma que nós precisamos despertar para a verdade de Deus, né? Nós precisamos dar bons testemunhos por onde andarmos. É por isso que o Senhor fala na sua palavra, é por isso que o tema na manhã de hoje é Pai Santo, filhos em santificação, porque é um processo, são todos os dias, durante os dias da nossa peregrinação, porque ele diz aqui: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, porque o Senhor vai julgar as nossas obras. Está escrito na palavra. Nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos e das nossas ações. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre. Nós precisamos saber que a santificação é um processo e que nós vamos estar passando por ele durante todo o tempo de nossa peregrinação e diante do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor, do Deus Santo, único e verdadeiro, transcendente. Nós vamos prestar conta de nossas ações. Quando nós olhamos ali que Moisés ali, quando se aproxima da sarça ardente, e o Senhor ali repreende Moisés, ele diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. O lugar foi santificado pela presença de Deus. Então não é de todo jeito, não é de toda forma que nós podemos buscar e entrar na presença de Deus sem termos reverência por sua santidade. Nós precisamos mudar a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida, se de repente estamos tentando nos amoldar às paixões que tínhamos antes, a forma como vivia anteriormente, porque nós somos chamados à santificação. Nós somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real, é de Deus. É coisa grandiosa, é coisa maravilhosa. E no retorno de Jesus nós vamos contemplar, quando diz na palavra do Senhor, o povo eleito de Deus. Então precisamos refletir na manhã de hoje. Tem momentos que o Senhor nos traz para trazer boas novas de salvação, para falar da vinda gloriosa de Jesus, para falar que ele morreu, mas ressuscitou para pagar o preço de cruz, morto em cruz pelos nossos pecados. Mas hoje o Senhor nos traz, na manhã de hoje, para falar que ele é santo, que ele é Senhor, que ele é perfeito, e que nós, como cristãos, como aqueles que foram chamados, eleitos e separados, precisamos viver esse processo no nosso tempo de peregrinação, sabendo e entendendo que Jesus está às portas. E você, meu amado, quem ainda não conhece Jesus, que não serve a Jesus, que você entenda na manhã de hoje que o Senhor está falando de santificação, que para podermos um dia contemplar, entrar na presença de Deus gloriosa, nós precisamos nos afastar da prática do pecado, nós precisamos nos afastar desse mundo pecaminoso, porque o Senhor não vai entrar na presença do Senhor quem viver uma vida de orgia, uma vida de desfrutes desse mundo, de paixões desse mundo, porque isso, quem continuar vivendo, quando Jesus voltar, não vai poder entrar na presença de Jesus, né, irmã Gracinha? É verdade. Ou você faz sua opção hoje, escolhe hoje se separar do mundo, se separar da vida pecaminosa e se volta para Jesus, ou então quando Jesus voltar, não é a irmã Nalva que está dizendo, nem a irmã Gracinha, irá ficar. Exatamente. Haverá choro e ranger de dente, porque o Senhor vai levar, vai arrebatar sua igreja, seu povo eleito, aquele que procurou se afastar, procurou não se contaminar, né? Moisés tentou ali se aproximar, o Senhor disse não, né? Não se aproxime não, porque o lugar que está pisando é terra santa. Então o lugar foi santificado pela presença de Deus. Então se o lugar foi santificado pela presença de Deus, eu não posso achar, você, amado ouvinte, não queira acreditar que quando Jesus voltar, você vai poder desfrutar da presença eterna de Deus. Tem que se separar do mundo, tem que se afastar do pecado, tem que renunciar
os desejos, tem que renunciar à vontade da carne, para que um dia nós possamos estar todos juntos na presença do nosso Deus, glorificando a Ele pela eternidade. Amém? E nós precisamos clamar pelas misericórdias. Ele diz, é a palavra do Senhor no versículo 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amém. Só vai entrar na presença do Senhor, só vai estar na eternidade na presença do Senhor aquele que tiver passado pelo processo de santificação, aquele que renunciar o pecado, se voltar para o Senhor, dizer sim ao chamado de Jesus, e assim encontrará na eternidade, estará na eternidade na presença do nosso Deus. Ele diz, invocai como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Segundo as obras de cada um. Então ele julga. É isso que diz a palavra. Portai-vos com temor durante o vosso tempo da vossa peregrinação. No versículo 15 ele diz, tornai-vos. Então isso é transformação de vida, é mudança de vida, para que um dia você possa entrar na presença do nosso Deus. Amém? Agradeço ao Senhor por esse momento, né, que Ele nos trouxe através da sua palavra. É a santidade na vida. Quer estar na presença do Senhor, quer entrar na eternidade na presença do nosso Deus, do jeito que está, não pode, não tem condições. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que diz. Ele diz, tornai-vos santos, vós também todo o vosso procedimento. É testemunho de vida. É na igreja, é na rua, é na escola, é na cidade que você mora. Tornai-vos santos. Então é mudança de vida. E eu agradeço ao meu Deus por mais esse momento que Ele me permite trazer a sua palavra aos corações. E que você aprenda que Jesus está às portas, que Ele está voltando. É necessário haver santificação para contemplar a presença do nosso Deus. Vamos ouvir.